Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Queridos irmãos, nossos votos de muita paz, a todos os companheiros da Rádio Brasil Espírita, web, a todos os nossos companheiros que nos ouvem. Estamos muito felizes em começar aqui, junto à Rádio Brasil Espírita, 11 anos iluminando consciências, esta importante obra de Allan Kardec, A Gênese. Vamos juntos estudar este maravilhoso livro, que é o 4º livro da codificação espírita. Todos nós sabemos que a própria codificação iniciou-se com o lançamento do Livro dos Espíritos, do dia 18 de abril de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, muito mais do que um livro, um verdadeiro tratado sobre a vida humana. E todas as outras obras derivam do Livro dos Espíritos. Um livro que responde às dúvidas intrínsecas dos seres humanos. De onde viemos, quem somos, qual a finalidade da vida, o que será de nós quando o mundo orgânico falir, ou quando a fatalidade com aparente injustiça nos alcançar, e quando aqueles que nós conhecemos ou amamos retornarem para a vida espiritual. O que será deles? O que será de nós? A partir do Livro dos Espíritos, que foi feito em 4 partes, a primeira parte, toda a questão filosófica da obra, o início, que fala a respeito de Deus, por exemplo, os atributos do Criador. A segunda parte, que fala do mundo espiritual, que se derivou também ao Livro dos Médiuns, para um outro importante pilar da doutrina espírita, a comunicabilidade dos espíritos. A terceira parte, que fala da parte científica, em que a Gênese é derivada. E também a 4ª parte, que é a questão da justiça divina, à luz da doutrina espírita, e as leis morais, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a Gênese é um livro que fala da parte científica da doutrina espírita. E o ponto de vista científico do Espiritismo é a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações existentes entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Para nós equilibrarmos ou equacionarmos melhor nossos estudos, nós vamos por partes para também não pularmos etapas importantes da obra. Então, nós falaremos da introdução, depois nos adentraremos no primeiro capítulo, que é Caracteres da Revelação Espírita. Item 1 e item 2. Tem vários itens, o primeiro capítulo, mas nós falaremos da introdução, item 1 e item 2. Porque se trata realmente do caráter da obra, do caráter da própria doutrina espírita. Fala realmente a finalidade desta importante doutrina consoladora, que nós temos que lembrar, é uma promessa do Cristo. É algo que foi realmente em uma verdadeira presciência e, sem dúvida nenhuma, sob sua autorização, que o Espiritismo veio à Terra. Quando os desmandos relacionados à sua mensagem, tentaram deturpar a sua mensagem, eram tamanhos, foi autorizado por Jesus que as vozes dos céus trouxessem uma outra revelação. Mas é importante notar na introdução, evidentemente não vamos ler, mas nós vamos fazer um resumo
desse importante início do livro A Gênese, a introdução. Fala-nos a introdução que é o caráter universalista da mensagem espírita. E esse caráter universalista é muito importante, porque se lhe acontecesse os fenômenos observados por Allan Kardec, estudados exaustivamente por Allan Kardec, os fenômenos que eram realmente de uma acuidade didática do codificador, para que não passasse sequer um item sem a sua análise criteriosa. Lembrando uma frase de Kardec que diz assim: a verdadeira fé é aquela que pode encarar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. E é muito bonito notar que Allan Kardec tinha uma peculiaridade muito interessante, que falta realmente a muitas pessoas que escrevem livros. Ele falava os prós, tudo aquilo que a doutrina espírita poderia oferecer, sob a inspiração dos planos superiores, utilizava-se de métodos científicos para a codificação, porque os métodos científicos, uma análise científica, é da seguinte forma: é por repetição, é por demonstrações empíricas. E essas repetições foram utilizadas por Allan Kardec. Os questionários que se utilizou para a codificação da obra Livro dos Espíritos, por exemplo, foi feito esse questionário e distribuído esse questionário através de vários médiuns que não se conheciam, em vários países, em várias cidades. Kardec utilizou o cuidado, por exemplo, de utilizar-se de médiuns que não tinham muita cultura, ou que eram crianças ou jovens em tenra idade, para que não pudessem manipular as respostas. E as respostas eram de alta filosofia e profundidade. Questões, por exemplo, que Allan Kardec utilizava, no sentido de cuidados com a obra, para evitar fraudes, pediu que se acendessem as luzes, teve essa questão do aculturamento dos médiuns, da maturidade corporal, da vivência do médium, e também Kardec fazia perguntas em línguas mortas, perguntas mentais, e os espíritos sempre respondendo. E a particularidade do bom senso do codificador foi falar aquilo que era proposto pelo Espiritismo e também das contradições. Encarou a razão frente a frente com coragem. E essas contradições, lado a lado com o que era explicado pelos Espíritos, cediam espaço para a razão, de modo que a doutrina espírita, em nenhum ponto até hoje, quando a ciência avança largamente, em nenhum ponto ela foi contradita. Porque Kardec teve a ocasião de dizer: se a doutrina espírita é uma ciência de observação, que caminha lado a lado com a ciência convencional, mas não se detém aonde esta outra para. Ela se remonta às causas, e a ciência convencional remonta-se aos efeitos. Se algum ponto a ciência convencional pudesse provar que a doutrina espírita estava equivocada naquele ponto, ele não teria problemas em seguir a razão e seguir com a ciência convencional. O que não aconteceu até hoje. O que acontece é que os espíritos se abstêm de revelar ao homem o que cabe ao homem resolver ou descobrir através das suas próprias
seu próprio esforço, seu próprio mérito. Ou seja, ele acompanha os níveis evolutivos da própria humanidade. Eles acompanham os espíritos amigos, os espíritos da codificação, que trouxeram a doutrina espírita para a Terra, enviados por Jesus, espíritos luminares, espíritos que já têm autoridade moral e que, portanto, têm a permissão do mais alto para poder trazer esta importante revelação para a Terra. Então, a doutrina espírita tem um caráter, desta forma, universalista. Isso é muito importante para termos um ensinamento que não é uma simples teoria, que não é uma simples ciência, mas uma ciência das muitas lançadas na Terra. Não é somente uma filosofia, é uma complexidade que se alicerça em 3 pilares fundamentais. É a ciência de observação, como citamos, é a filosofia de comportamento, e o aspecto religioso da doutrina espírita, ou espiritual, vamos dizer assim, é a religião cósmica do amor, que está dita por Jesus nos evangelhos, e tão bem traduzida e explicada por estes mesmos espíritos, enviados pelo Mestre em um evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós percebemos que esta tríade é que forma realmente o fortalecimento do Espiritismo. É isso que faz a sua mensagem ser de caráter universalista. Aquilo que é dito em uma determinada questão do Espiritismo deve ser observado através de vários pontos de análise da própria sociedade. Os espíritos, quando vão revelar algo de monta importante, eles não fazem para uma única pessoa ou em um único lugar. Eles traduzem esta verdade em vários lugares do próprio planeta. Então, vamos lembrar, por exemplo, para ilustrarmos isso que estamos falando, que na época de Allan Kardec, quando ele realmente foi chamado à tarefa, observando o fenômeno das mesas girantes, os fenômenos também estavam acontecendo em Huddersfield, também estavam acontecendo na Inglaterra, com Daniel Douglas Home. Acontecia em vários lugares do planeta fenômenos a princípios de efeito físico, a princípio de efeitos físicos, para que a espiritualidade pudesse realmente chamar a atenção de que existia por detrás daqueles fenômenos de efeitos físicos, efeitos inteligentes, que eram proporcionados pelos espíritos, ou as almas dos homens desvestidos da matéria, que estavam retornando em suas manifestações para alertar o homem de que a espiritualidade caminha lado a lado com a parte física da existência, o mundo material. Depois, o desenvolvimento desta importante mensagem, o desenvolvimento dos próprios efeitos físicos, depois dos efeitos inteligentes, através da psicografia, da psicofonia, os espíritos até hoje estão realmente caminhando lado a lado com o homem, para que ele possa compreender a verdadeira finalidade da existência, que é prolongar a sua evolução muito além da matéria, e poder então enxergar novos horizontes em sua própria busca de felicidade. Porque todos nós encontraremos, sem exceção, a felicidade. É uma fatalidade dos seres humanos, dentro da marcha evolutiva, encontrarmos a felicidade. Então, na introdução,
Kardec chama-nos atenção a respeito destas observações. As observações realmente como sendo aquelas em que tem o caráter universalista. Porque se não fosse assim, se ficasse somente restrito à sua mesa de trabalho, se não fosse observado pela história ao longo dos tempos e comprovado pelas próprias descobertas de caráter científico ao longo da humanidade, nós teríamos realmente somente mais uma teoria, somente mais uma filosofia com pecha de religião. E não é o caso. É realmente uma tríade maravilhosa, onde demonstra a justiça de Deus, a grandiosidade do Criador, as palavras imorredoras de Jesus, avançando em nossa própria existência, para que o homem consiga encontrar ali as referências necessárias para o bom andamento do seu viver, o bom andamento de sua existência. Nós já estamos falando um pouco do capítulo 1, introdução, capítulo 1, primeira parte, onde Allan Kardec fala realmente do caráter universalista. Mas nós vamos, no item 1 e item 2, falar uma importante característica da doutrina espírita, que é o seu caráter de revelação. Allan Kardec tem também a ocasião de dizer, principalmente no item 2, de que o Espiritismo é uma revelação. Uma revelação vem do verbo latim revelare, ou significa retirar o véu, demonstrar uma verdade que estava escondida por um véu de pouco entendimento que ainda carregávamos dentro de nós. Então, tem uma das características das revelações, uma característica muito importante, é que ela tem o seu compromisso com a verdade. Uma revelação nunca altera uma revelação ou revelações anteriores, mas vem acrescentar novas informações à época que o homem está vivendo. E isso, então, nós podemos observar no próprio Espiritismo. Nós tivemos Moisés, a primeira revelação, o precursor do Cristo, aquele que veio trazer a libertação dos judeus do jugo egípcio. E veio realmente falar a respeito de um Deus único, nosso Pai, nosso Criador. Moisés teve que ser um legislador, teve que ser forte, teve que ser realmente comprometido com as próprias mensagens recebidas. Ele, sem dúvida nenhuma, foi um enviado de Jesus para preparar aquele povo que iria recebê-lo em seu seio. Seguindo as tradições da boca profética, quando os profetas, já muito antes, pelas vias da sensibilidade mediúnica, previram a chegada de Jesus. Citarei somente um exemplo, e Isaías dizia uma frase belíssima: muito antes da chegada de Jesus, já sentia a chegada do Mestre na psicosfera terrestre, quando ele dizia assim: levantar-se-á um arbusto verde na ingratidão do solo árido. Então Moisés foi depois uma grande revelação. Veio dar um código de ética moral para aquele povo ainda desacostumado e perdido do ponto de vista espiritual, porque seguiam os vários deuses, em sua maioria, das tradições egípcias, consultavam pitons e pitonisas que faziam adivinhações e muitas vezes falavam com os antepassados, como eles falavam, né? Como eles diziam. Mas o povo não estava preparado ainda para as manifestações mediúnicas
de uma forma global, e Moisés precisou, então, disciplinar, precisou dar uma condução segura para que aquele povo se libertasse não somente do jugo egípcio, mas se libertasse também das questões primitivas do ponto de vista espiritual, para poder, como falamos, receber em seu seio a maior felicidade que a terra já teve, Jesus, a chamada segunda revelação. Na verdade, as revelações, todas elas são uma só, que tem etapas, todas elas administradas e dirigidas por Jesus. Jesus teve também a ocasião de dizer que ele não veio adulterar a lei, mas cumpri-la. Mas a autoridade que lhe era particular, que lhe era própria, a autoridade espiritual, dizia de uma forma belíssima, que demonstrava, inclusive, essa autoridade. Quando ele via alguma lei escrita de Moisés, dizia assim: eu, porém, vos digo, e acrescentava. Por exemplo, ele dizia assim: o que diz a lei? Não matarás. Ele complementava dizendo assim: eu, porém, vos digo, amarás também teu próximo como a ti mesmo. Então a questão não é só não matar, é tratar bem o próximo, amar ao próximo como a nós mesmos. Vejam que autoridade moral, para acrescentar na revelação anterior, inclusive foi uma das causas que o levou à crucificação, como foi acusado de adulterar a lei e não cumprir as questões da lei mosaica. Então, a segunda revelação. E a doutrina espírita? A doutrina espírita está predita por Jesus quando diz assim: eu vos enviarei o Consolador, que irá explicar o que eu não posso explicar hoje. O Paracleto, o Espírito de verdade, que vós não conhecereis, mas ele estará em vós. Olha que maravilha! Ele estava falando a respeito das manifestações espirituais. A terceira revelação é o mundo que segue paralelo à evolução planetária, à evolução dos homens quando estão encarnados, e que caminham lado a lado, interagem, têm realmente destinos que transitam entre o mundo espiritual e o mundo material, através do desencarne e do reencarne. Ninguém pode ver o reino do céu se não renascer de novo, através das existências variadas, da pluralidade das existências. O homem crescerá, forjará o seu espírito, para que ele consiga ampliar a sua consciência rumo à verdade da própria existência. E na doutrina espírita, qual é esse caráter de revelação? Nós devemos entender que a doutrina espírita, quando surgiu, ela surgiu em uma época realmente muito complicada para a sociedade humana, para a humanidade. Nós estávamos saindo dos desmandos da Idade Média. As pessoas estavam decepcionadas com as religiões dogmáticas, simbolistas, contemplativas, que privilegiavam somente as classes mais abastadas, e o povo ficava à mercê da própria ignorância espiritual. Punia-se em nome da religião, perseguia-se para defender a fé temporal, não aquela fé que permanece, aquela fé com obras. Elegia-se um Deus que era um Deus punitivo, que condenava eternamente. Os desmandos da Idade Média foram terríveis. Depois o homem se adentra às revoluções francesas, o iluminismo,
para depois entrar no século XIX. No século XIX foi a época do materialismo, a época em que as ciências estavam brigadas com a religião. Porque na época da Idade Média, final da Idade Média, não existiam propriamente cientistas. Os cientistas, eles eram praticamente alquimistas. Eles não poderiam ter grandes ideias, grandes teorias, não poderiam revelar. E aí, no item 2, no item 1 e no item 2, Kardec fala a respeito de que as ciências também são revelações. São revelações para os seres humanos, para que muitas vezes sejam também comprobatórias da própria doutrina espírita. Nós citaremos aqui alguns casos. Na década de 40, as células eram praticamente desconhecidas. Reconhecia-se as células, mas era praticamente um protoplasma, uma esfera gelatinosa que não tinha grandes funções, mas descobriram que as células formavam os tecidos. Não se tinha, por exemplo, microscópios eletrônicos, grandes aprofundamentos nas análises científicas, e com o tempo, a ciência, que é uma revelação, onde se reencarnam os cientistas que já trazem umas informações das esferas espirituais, onde Kardec questiona os homens de gênio. Os homens de gênio são espíritos que já trazem informações da vida espiritual permitidas, porque o mundo espiritual funciona muito com permissões, para trazer novas informações para a Terra. Hoje já se sabe que as células são grandes laboratórios microscópicos, mas grandes funções acontecem lá dentro. Inúmeras chamadas máquinas celulares, o DNA, vários tipos de substâncias, ligações eletromagnéticas, viram que a célula é como se fosse um micro-organismo que está ali funcionando para fazer parte de um todo. E nós, quando reencarnamos, a partir de uma única célula, nos dividimos em 80 trilhões de células que representa o organismo humano adulto. Então viram como a ciência também é uma revelação. Todos os homens de gênios trouxeram. Laplace, Lavoisier, Copérnico, tivemos muitos outros, Einstein, e também os cientistas de hoje trazem estas informações como uma revelação aqui para a Terra. Mas no século XIX, o homem ainda estava com a lembrança dos desmandos religiosos que não permitiam que eles avançassem em suas revelações comprobatórias. Tivemos, por exemplo, Giordano Bruno, que foi queimado, tentando provar que a Terra não era o centro do universo. Galileu Galilei ficou em prisão domiciliar, sendo perdoado pela Igreja somente em 1991, e sua obra retirada da prateleira das obras heréticas. Então viram, no século XIX, o homem, as ciências estavam realmente brigadas com o aspecto espiritual da existência. Era a época do materialismo dialético, o materialismo mecanicista, uma época realmente complicada para o pensamento humano. Mas como a espiritualidade nos acompanha os passos, vem a lume o Livro dos Espíritos, como citamos, no mês de abril de 1857. A espiritualidade sempre nos acompanhou os passos. Sempre. Sempre surgiram heróis espirituais para socorrer a humanidade em seus desvarios. Falamos da Idade Média. Na Idade Média, tivemos Francisco de Assis, por exemplo,
que veio equilibrar espiritualmente a Terra diante de tantos desmandos. E no século XIX, a própria doutrina espírita vem a lume para trazer novas perspectivas, para trazer um novo ensinamento, para dar motivos para a reforma moral, por exemplo. O motivo para a reforma moral é a nossa própria busca de felicidade, que se processará através da lei da reencarnação, que nos permite reparar os erros através de experiências revivenciadas. Nós teremos, por exemplo, na justiça divina, não uma condenação eterna, mas teremos a oportunidade, dentro de uma outra lei explicada dentro da doutrina espírita, lei de causa e efeito, a oportunidade de repararmos pela reencarnação aqueles vazios deixados por nós em outras existências. Isso é maravilhoso. E as palavras de Jesus, explicadas pelo Evangelho segundo o Espiritismo, como sendo, por exemplo, desdobramento da mensagem, das parábolas do Cristo, dos ensinamentos maravilhosos das bem-aventuranças. Está tudo desmembrado dentro desta dinâmica maravilhosa de vidas sucessivas, de evolução contínua e de um Deus que é amor e que permite que os seres humanos possam crescer através de várias existências, de modo que ninguém está condenado eternamente. Não existe o fogo eterno. E também não existe um ser que contraponha com Deus. Existe, sim, a alma dos homens que ainda são perversos e que continuará as suas experiências para um dia serem homens de bem, dentro de sua marcha evolutiva. Ou seja, essa maravilhosa revelação, que é a própria doutrina espírita, vem trazer para toda a humanidade a explicação de todas as dúvidas intrínsecas dos seres humanos. Porque tem seu caráter, como nós falamos no item 1 e na introdução, universalista. Pode ser observado em vários pontos de observação, sem medo de ser contradita, porque é uma revelação de origem divina. E também é dentro dos padrões explicados sobre a imortalidade. Os seres humanos vão tendo ali uma consolação imorredoura de que ninguém perde a sua vida e que a vida continua muito além da matéria, através de várias experiências sucessivas como estágios que passamos na Terra, para um dia aprimorarmos o nosso espírito. Quando reencarnamos, estamos frente a frente com as nossas necessidades espirituais. Estamos preenchendo os vazios deixados por nós em outras existências. E seguindo em frente, encontraremos a cada nova existência a melhora. O Deus explicado na doutrina espírita é amor. Na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, não é quem é Deus, tirando aquela visão antropomórfica, mas pergunta que é Deus. É a inteligência suprema do universo, a causa primeira de todas as coisas. E esta inteligência está em tudo, em tudo. Está o universo comprometido com Deus, Espírito e matéria. São os três elementos constitutivos do universo, em que Deus é o regente único, é o criador de tudo. Hoje a doutrina espírita está realmente cada vez mais sendo provada através da própria ciência que evolui. Lembrando que a ciência não é uma
não é materialista. Ela é neutra e deve ser neutra, para não fugir da mesma análise que Allan Kardec fez, caráter universalista. Allan Kardec respeitou o caráter e a personalidade dos espíritos que se manifestavam, com conhecimento e condições próprias. E a ciência também faz uma observação científica por repetição, e a repetição dá resultados, e os resultados são catalogados, e surge, então, uma teoria científica. Mas essas teorias científicas são, aos poucos, superadas por outras teorias que aproveitam as bases da anterior. A doutrina espírita, por ser uma revelação de origem divina, não é superada, é só comprovada. E isso mostra realmente o caráter de revelação. Retira o véu que está encobrindo a verdade à medida que o homem tem o merecimento para isso. Tem o merecimento para isso. Então, através de vários pontos de observação, o Espiritismo está sendo provado. Através de vários pontos de observação. Por exemplo, a imortalidade está sendo comprovada através de muitas experiências mundo afora sobre as experiências de quase morte, onde as pessoas relatam no seu retorno muitas coisas que viram e coisas muito parecidas, inclusive o diálogo dos médicos, o diálogo dos familiares quando ele estava no estado comatoso profundo, com o metabolismo quase que desencarnado, sem nenhum sinal orgânico de vida orgânica. Quando retornam relatando. Muitas pessoas veem aquele túnel. O túnel é dito por quase todos, tem alguns que não se lembram, mas a grande maioria relata o túnel, as luzes. Alguns cientistas materialistas falam que são alucinações dos estertores da morte. Só que eles não conseguem relatar ou explicar, porque o avô da pessoa vem pelo túnel e diz assim, pode voltar, não é sua hora ainda, e a pessoa retorna. Mas não precisaria tantos estudos em laboratório, era somente ir na casinha humilde de Uberaba e observar 75 anos de mediunato com 40 mil mensagens particulares e 100% de acerto, que estava provada a imortalidade. A ciência já prova, por exemplo, as questões da reencarnação com muita eficácia, onde acompanho relatos de crianças ou pessoas já mais adultas que relatam suas vidas anteriores e são pesquisados quanto a isso e se comprova a história que está realmente em seu relato. Vou citar aqui algumas pesquisas. Professor Banerjee, em Índia, já desencarnado, tem 200 casos comprovados de reencarnação. O professor Jan Stevenson, sueco, uma experiência semelhante ao professor Banerjee. Aqui no Brasil, o professor Hernani Guimarães Andrade também comprova as reencarnações através de experiências semelhantes e tantos outros relatos. Esses os mais famosos. Mas prova-se também, além da reencarnação, a imortalidade, a ciência está realmente, aos poucos, comprovando a existência da pluralidade dos mundos habitados, bastando somente que ela perceba as inúmeras vibrações, o reino que se esconde, vamos dizer assim, das nossas percepções, tão obtusas ainda, nas funções do espaço-tempo. Grandes comunidades estão ali alojadas, segundo relatos dos próprios livros mediúnicos e obras de Allan Kardec, onde ele relata mundos habitados, não do nosso ponto de vista,
do ponto de vista dos espíritos, semelhante às esferas espirituais. E as colônias espirituais, as esferas espirituais onde estão nossos familiares, nossos amigos, assim por diante. E a existência de Deus, a comunicabilidade dos espíritos, também cada vez mais comprovadas. Mediunidade pelos estudos da glândula pineal e da própria comprovação da imortalidade. E a existência de Deus observada hoje em dia através de vários reinos que a revelação científica trouxe a lume, como, por exemplo, a microscopia eletrônica, um verdadeiro reino infinito ali de possibilidades, um universo microcósmico que está ali realmente, cada um com a sua função. As funções do DNA, os códigos da vida, somente mentes inteligentes fazem código. Nós não podemos supor que tudo isso seja obra do acaso. Tudo aquilo que o homem não fez, foi Deus quem fez, conforme está em O Livro dos Espíritos. Então, meus irmãos, nós estamos diante de uma grande revelação. Uma revelação que é provinda das esferas superiores. Uma revelação que vem realmente trazer a todos nós a fé que caminha com um bom senso, a fé que transforma e a fé também que nos facilita o pensar, facilita entender as palavras de Jesus e amplia a nossa mente rumo aos horizontes infinitos da existência e à verdade da própria vida. Nós, então, continuaremos no próximo programa a falar dos outros itens do capítulo 1, que irá trazer para todos nós grandes ensinamentos, ensinamentos realmente observados por este grande missionário, Allan Kardec, enviado também de Jesus, que fazia parte dos espíritos da codificação, com a diferença que estava encarnado. E este verdadeiro herói trouxe para nós esta revelação prometida por Jesus. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.